Ministra, é uma honra conduzirmos essa entrevista e essa é uma das ações em comemoração aos 25 anos da Caixa Cultural Salvador. Vai iniciar conhecendo um pouquinho mais da senhora. Ministra, a senhora é cantora, compositora, atriz e está ministra da Cultura do país. Você escolheu caminhar nesses papéis ou considera que a vida foi guiando você até esse caminho? A gente não escolhe essas coisas, né? Primeiro, né? Exatamente isso. A vida faz as coisas acontecerem. O que eu escolhi foi fazer bem aquilo que, em algum momento, eu identifiquei que era o meu caminho, né? Por causa da minha ligação com a música. Isso já foi uma sensibilidade que esse talento assim, se apresentou desde a minha infância. Então, naturalmente, também, né, ao longo do meu desenvolvimento e tal, as coisas foram se apresentando. Quando eu cheguei a um certo momento na escola, começou a ter aula de teatro, eu participei do coral da Congregação Mariana da Boa Viagem, mas isso é uma construção normal, né, de quando você identifica alguma coisa que é maior do que, na verdade, maior do que a gente mesmo, né? Quando você vem já com um talento assim, no caso, né? Tinha a voz, mas também existe esse lugar, né, da sensibilidade, de você apostar também numa carreira, que em algum momento também eu fiz essa escolha. Mas o resto é a construção do dia a dia, são 36 anos de carreira, uma carreira feita com muita luta, né? Onde a gente, na verdade, mais construiu oportunidades do que encontrou, né? E nesse momento, ano passado, eu tive um convite pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Cultura e nós estamos aqui já há quase 2 anos dessa construção, com uma equipe muito afinada também, né? A gente quer realmente construir políticas culturais assim mais acessíveis. Então, mas essas coisas a gente não escolhe, né? Geralmente escolhem a gente. Ministra, a senhora falou em criar oportunidades, né? O Brasil é um país gigantesco, continental, e eu queria uma avaliação da senhora no seguinte sentido. Pelo fato do país ser tão grande, tão diferente, com as suas, né, diversidades, etc, etc, é mais fácil ou é mais complicado a gente propagar, a gente colocar as ações de cultura, as políticas culturais? O Brasil é um país que tem uma qualidade fantástica, que é justamente essa diversidade cultural, né? Então, isso é um legado que tem dá muita possibilidade de construção, de identidade, de ativos, né, que a gente pode tirar disso, né? Agora, o que nós estamos fazendo, a institucionalização do Ministério da Cultura, a reconstrução, né, a retomada de políticas que foram desmontadas, a descredibilidade que houve do ataque constante a que o setor cultural foi submetido a partir da secretaria que existia, que era para defender o setor, né? Então, nós não encontramos aqui nada fácil Então, eu vejo o seguinte, o ativo cultural brasileiro, né, tem um histórico positivo de representatividade, porque vem do próprio povo, né? Tudo isso que foi construído até agora. No caso do Ministério da Cultura, é um momento de reconstrução, não é uma coisa fácil, mas diante do que encontramos aqui, a gente pode dizer que demos assim passos largos, né? Eu acho que a cultura brasileira ela precisa ser aí melhor aproveitada no sentido de suas possibilidades positivas, né? Porque serve como ferramenta de educação, de emancipação, né? De criação de trabalho, né? Emprego e renda. Nós estamos apostando em todos os aspectos, né, da força do setor cultural brasileiro, né? A cultura brasileira é um ativo muito positivo, facilita porque apresenta, a partir do momento que você tem várias formas, vários contextos de fazer, de pensar e criar e reproduzir essa cultura, você tem aí várias janelas, né, de oportunidades, né? E, além do mais, tem também uma nova geração chegando com novas tecnologias, então existe uma grande oportunidade. E nós no Ministério estamos ferramentando o Ministério, melhorando internamente, externamente, né, fazendo uma política mais abrangente, né, com a visão mais nacional, para poder aproveitar melhor e trazer também, qualificar melhor a produção cultural brasileira. Nesse contexto exatamente do Brasil tão diverso e tão extenso,
Como que a senhora entende a importância das caixas culturais espalhadas pelo país? O Brasil é um país assim que precisa cada vez mais de equipamentos culturais, né? E a Caixa sempre tem um histórico longo, né, de equipamentos culturais em vários lugares, né? Isso é importante, porque para o acontecimento da cultura é preciso haver equipamentos adequados, né? E quando você tem em sua cidade, né, uma instituição que se propõe também a auxiliar, que tem essa sensibilidade com o setor, oferecendo ali um lugar onde você proporciona ao público, né, o encontro com a produção cultural, né? E geralmente as caixas elas têm assim uma diversidade muito grande, porque você pode, além de fazer o teatro, a música, também exposições, né? Então palestras, essa dinâmica é muito boa. Então é muito importante ter equipamentos como o que a Caixa faz, as caixas culturais pelo Brasil todo, né? E eu faço votos que cada vez se amplie mais essa sensibilidade, porque a gente precisa, o setor cultural é muito amplo, né? E quanto mais equipamentos culturais, mais a gente fortalece esse setor. Ministra, agora em outubro, a Caixa Cultural de Salvador completa 25 anos, né? E, claro, dentro do que a senhora já falou, tem uma importância significativa. Queria saber da senhora 2 pontos. A importância da Caixa Cultural Salvador para a cidade de Salvador e para a Bahia como um todo. E se a senhora tem alguma coisa pessoal que a senhora pode contar para a gente da sua relação com a Caixa Cultural Salvador. É um equipamento que tem uma vitalidade muito grande, né? Acontecem várias coisas na Caixa, inclusive políticas até voltadas também para acolher os jovens, crianças, né? Já fiz lá aquele projeto de leitura, né? Para crianças, né? Várias vezes, em vários momentos, né? Além de apresentações, já lancei projetos meus também na Caixa, exposições, enfim, a Caixa Cultural Salvador tem uma dinâmica muito positiva, né? E pelo tempo que ela tem, né, 25 anos, né, deve ter sido também um dos primeiros equipamentos nesse sentido, de uma instituição como o banco fazer, né, então prestigiou a cidade de Salvador, né, como uma Caixa Cultural. Tem uma importância histórica também, porque é um prédio histórico também, onde a Caixa está instalada, né, ali no centro da cidade. Então são vários ativos que a Caixa Cultural de Salvador tem positivo para a população, e é uma Caixa Cultural bem frequentada, né? Eu já fui como artista, já fui também assistir eventos lá, então tenho boas memórias, né, de frequência na Caixa Cultural de Salvador. Para a gente encerrar, ministra, qual a mensagem que a senhora deixa para os artistas, para a sociedade brasileira, sobre a cultura no Brasil? Olha, a cultura brasileira, como eu falei, é uma cultura ampla, forte, uma dinâmica incrível em todas as regiões do Brasil. E a mensagem que eu deixo é: acompanhem as políticas que o Ministério da Cultura vem lançando a partir dessa gestão, né? O presidente Lula, ele tem uma sensibilidade com a cultura, e toda vez, nas 3 vezes que ele esteve como presidente, sempre trouxe uma oportunidade de fazer um acontecimento cultural, de fazer o apoio a esse setor. Dessa vez, nessa gestão, o Ministério da Cultura voltou com um investimento muito forte, com representação em todos os estados, uma política para equipamentos culturais bem forte também. Conseguimos colocar isso no PAC, né? Então, nós estamos, quando olharem para uma ação cultural, que for ao cinema, que for assistir o show, pensem o seguinte: além da questão simbólica, ali também está existindo uma ação de geração de trabalho, de emprego, renda, economia criativa das indústrias culturais. Nós estamos apostando muito nisso, para a população brasileira despertar para esse valor também, né? Então, nós temos aí um potencial muito grande e a gente está investindo muito nessa força da economia criativa das indústrias culturais ligadas ao nosso Ministério da Cultura. Isso vai beneficiar todos nós. Ministra, muitíssimo obrigado pela sua conversa, Obrigado também. pelo bate-papo. Um prazer. Obrigado e feliz aniversário, né, para a Caixa e para todo mundo que trabalha aí nas caixas culturais do Brasil inteiro. Muita força, alegria, e vamos fazer nosso Brasil prosperar.